Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz. Olá, tudo bem? Começando mais um programa, mais um podcast, conversando com o empresário Renato Marins, cidadão. Aliás, completou 84 anos de vida, de prosperidade, de uma carreira de sucesso, né? A gente já falou aqui várias vezes, e um dos fundadores do MCR. Seu Renato Marins, idealizador. Como é que é MCR? Hoje a gente vive no mundo da sigla, mas o Renato já tinha pensado isso lá atrás. Movimento de conscientização e renovação. É isso? De Cabo Frio, exatamente. O que significa o MCR? Isso significa o seguinte, porque aí você vê que diz assim, olha, o cidadão não sabe votar, ele vende o voto. Então nós começamos esse movimento para conscientizar a sociedade dos seus direitos, dos seus deveres, e para que a gente pudesse tocar a ideia e a gente pudesse estar aprendendo uns com os outros que vinham na nossa reunião, mas também quando a gente visitava quem está na periferia de Cabo Frio, e nós íamos ao encontro dessas pessoas e alguém arranjava lá um bar onde a gente podia reunir lá meia dúzia de pessoas, ou uma escola, ou a casa de alguém, e a gente estava sempre difundindo isso. Isso nos serviu de muito aprendizado, porque eu imaginava que o problema do país, o problema de Cabo Frio, que nós, como falamos no país, nós falamos no município que você vive, porque o município são as células do país, e essa célula é onde nos abriga, onde nós trabalhamos aqui no município, o filho, o neto tem que estudar aqui, a segurança tem que ser daqui, a renda tem que prover daqui, tem que haver aí uma condições de vida. Então, é muito importante a gente conhecer isso e participar disso e procurar trabalhar para a comunidade. Mas eu pensava que o problema estava lá na ponta, no povão, mas não é. A gravidade do problema está exatamente em muitos que poderiam são formadores de opinião, e formam opinião, às vezes, dada ao sistema político que existe, porque ninguém é ruim por natureza, a não ser aquelas pessoas que já tiveram uma má criação, ou tiveram exemplo de pai, de mãe, que aquilo vem uma sequência de geração, e é onde as pessoas não servem para viver bem em sociedade. Mas, geralmente, as pessoas se transformam porque o sistema transforma a necessidade. Então, a gente não pode condenar as pessoas porque as pessoas são vítimas do sistema, da ocasião, aonde vem a dependência, assim como o nosso cérebro, as nossas células que são voltadas para a gente sentir o prazer da vida, sentir o paladar daquilo que nós temos aí tomando algum suco, alguma bebida. Então, você tem essas condições de você ter esse desvio, porque aí vem o prazer do consumo, da vaidade, da coisa. Então, aí é preciso que venha um aprendizado, a educação, para que nós possamos, então, ficar mais ou menos andar no centro e não se desviar dos nossos propósitos, que são propósitos destinados ao bem-estar das pessoas. Mas, então, como eu sempre digo, nós temos um sistema político cheio de vícios, que já vem de muitos anos, centenário, talvez 200 anos, vem do tempo do Império, já quando houve a primeira eleição, que isso já foi trazido da Europa e daqueles costumes lá, daquele povo da Idade Média, onde os países viviam melhor, aquele que tinha mais ouro, mais riqueza,
E com isso, eles mantinham algumas pessoas na cidade às custas daqueles que eles escravizavam para fornecer produtos e bem-estar para aquela minoria, e essa minoria vivia apoiando o quê? Apoiando os governantes. Porque todo mundo que precisa governar alguma coisa precisa do apoio de alguém. E aí que vem o problema, e é o que acontece no mundo, e tivemos muitos países que se libertaram disso e mudaram através do conhecimento da educação, melhorar condições de vida, mas existem outros países, como o Brasil e outros países da América do Sul, que nós ficamos ainda vivendo nesse sistema, esse sistema eleitoral onde nos torna completamente dependente, e a gente vive numa situação e no final todo mundo perde, porque não existe segurança, não existe uma condições de saúde, de vida, de bem-estar, e eu já tenho dito aqui que a gente tem que espelhar na natureza, porque a natureza, todo ser vivo da natureza vive um em função do outro. Sim. E nós aqui estamos nessa situação e que a gente não vê aí uma saída a curto prazo, embora haja condições de a gente sair disso, mas é preciso um trabalho, um engajamento entre todos. O MCR começou quando? Foi o primeiro movimento? Foi em 1991, a primeira reunião. Depois nós tivemos dezenas, centenas de reuniões semanalmente e chegamos a reunir. Foi até que ano? Há muitos anos, mas depois você começa a encontrar uma resistência, porque o próprio sistema se esvazia, não é? Esvazia porque, como eu digo, a dependência e o próprio sistema político é um sistema que persegue as pessoas, não é? Ou oferece alguma coisa que a pessoa tem que pender para esse sistema, e então é uma coisa terrível. Mas agora, nessa crise que nós estamos atravessando, que eu nunca vi uma crise dessa, e a situação durante alguns anos, nós teremos muitos problemas sérios, onde agora nós estamos vendo que hoje há uma necessidade, já as pessoas estão despertando. Eu dou um exemplo, como agora a gente cuidar do planeta, né? Que é a sustentabilidade. Até então, quando a gente era criança, quando alguém falava alguma coisa, a gente achava aquilo normal. Isso daqui é 500 anos, 1000 anos que o planeta vai ter problema, não, mas agora nós estamos vendo essas enchentes, certas épocas de calor tendo muito frio, época fria tendo calor, muita chuva, muita enchente, descontrole. Exatamente. Aonde existe agora uma necessidade muito grande de conscientização, estado de progresso, e já está havendo muita mudança, mas é muito pouco mais do mesmo. Então, esse programa nosso, que nós estamos aqui voltando, é um começo. E isso é uma grande coisa. Você tem uma pessoa que está doente, dá tratamento, e quando essa pessoa, alguém conduz essa pessoa a fazer um tratamento, e ele começa a tratar, já melhorou 30% da sua saúde, porque ele começou. Você vai mudar a sua forma de agir. E esse caminhar na sociedade. O MCR não é um partido político. Não. Ele não é um partido político, ele agrega pessoas a um pensamento religioso, né? Pessoas que têm religião diferente, pessoas que têm profissão diferente, enfim, a todos. Todas, porque é por isso que o sistema ele existe com essa diferença, e essa diferença usada. Alguns que conquistam mais alguma coisa foi porque teve mais talento, que foi recebido pela natureza. E então ele é isso de pessoas que não tiveram a oportunidade então nós temos essa responsabilidade de trabalhar em prol disso. Assim, com a natureza, porque eu sou de origem de lugar de muita água, muita natureza, e também era vida de operário, fábrica, de tecido,
E ali todo mundo era igual e as pessoas viviam felizes, embora tendo pouco, mas ali existia muita solidariedade e muito companheirismo e muita humildade. Então, é isso que engrandece, é que melhora mais o ser humano, falando, pela ambição, e você recebe uma carga terrível, uma carga negativa, e você começa a observar, assim, o músico, que ele usa aquele bom músico, aquela forma, como é que consegue tirar o peso, que canta, ou aquele conjunto, com disciplina, com todos então isso é a força do ser humano, família rica, nem pobre, todo mundo, essa força. E você vê a pessoa, o ser humano, mas faz. E faz porque a força, a grandeza, que é o ser humano, então é preciso respeito, e as pessoas têm que ter esse respeito, porque ele pode receber uma carga, mas é ignorância. O ser humano, aqui, Cabo Frio, que é uma região de belezas naturais, sim, não tem como ficar aqui falando, não poderia ser melhor. Uma região generosa. E é onde existe muita riqueza, existe muita cobiça. Essa cobiça torna o ser humano terrível e que ninguém não leva ninguém a nada. Antigamente, né, eu também participei de algumas reuniões, como é que esse novo formato vai de novo? Depois nós devemos fazer isso, talvez no futuro, as pessoas poderão também participar e também poderão comunicação, internet e outra comunicação, tirar suas dúvidas, opinar, mas o processo é para politizar as pessoas da cidade, do ser político, porque não existe a política. Não existe. Não existe porque a nossa vida, ela depende de atos políticos. Depende de atos políticos. Ou você participa ou vira vítima. Isso aí, sofremos essas influências. Então, mas o mundo é assim mesmo. Né? Não interessa, não estou aqui preocupado se isso vai dar certo. Pelo menos nós temos que fazer a nossa parte e não ser omisso. Porque a pior coisa que tem é a omissão. Nós estamos falando, mas a gente não se junta para ação. E vamos ter pena de como tiver uma boa sociedade. Como é que nós vamos ter bom governante dentro desse sistema terrível que nós temos? Quer dizer, o sistema um sistema eleitoral que precisa refundar ele, tem que sair reforma, como o voto distrital, a causa de barreira, sim, não é? Eles têm um mínimo de voto para existir um partido, e isso tudo foi montado, fala em democracia, mas usando aí um estatuto completamente que só é candidato quem o sistema e só ele tem um sistema quer que seja. Quer dizer, então a gente realmente está vivendo uma região muito complicada, a gente vive uma região rica dessa forma. Agora, o senhor colocava, eu já tenho algumas vantagens de conversar nos bastidores, experiência, claro, mais de 80 anos de vida empresarial, de capital. A sociedade, nesse momento... Assim, ouvindo um músico, que ele usa aquele instrumento, e bom músico, daquela forma, como é que consegue tirar aquele som tão perfeito, ou aquele que canta, ou aquela orquestra que trabalha, que toca, com aquele conjunto, com disciplina, com todos ali concentrados. Como é que se faz isso? Então, isso é a força do ser humano, porque não escolhe nem família rica, nem média, nem pobre, e se dá com todo mundo, e dá essa força. Que você vê a pessoa, o ser humano, fazer coisas impossíveis de fazer, mas faz. E faz porque pela força da mente, pela força, claro, pela a grandeza que é um ser humano, então é preciso respeito. E essas pessoas têm que ter esse respeito e ter esse cuidado para não ofender o outro e ajudar o outro, porque ele pode receber uma carga negativa. Mas a ignorância faz o ser humano agir dessa forma. E aqui em Cabo Frio, que é uma região de muita beleza naturais, sim, não tem como a gente ficar aqui falando disso, porque todos conhecem
Não podia ser melhor. Uma região generosa. Generosa. E por isso ela se torna muito rica. E onde existe muita riqueza, existe muita cobiça. E essa cobiça torna o ser humano assim a fazer coisas terríveis e que não leva ninguém a nada. Essa é a nossa função. O MCR tinha, antigamente, né, eu também participei de algumas reuniões, lá atrás, se reunia às vezes até 2 vezes por semana. Como é que esse novo formato, o MCR, vai se reunir de novo? Como é que funciona? A ideia nesse podcast, depois nós devemos fazer isso talvez no nosso história focado, onde as pessoas poderão também participar e também poderão, através da comunicação, internet e outra comunicação, participar, tirar suas dúvidas, opinar, não é? Mas o princípio sempre é esse, o princípio é para politizar as pessoas, da necessidade do ser político. Porque alguém diz assim, eu não quero saber de política, ou não existe isso, a política. Não existe. Não existe porque todos nós, a nossa vida, ela depende de atos políticos. Depende de atos políticos, queiramos ou não queremos. Ou você participa ou vira vítima. Isso aí, sofremos essas influências. Então, mas o mundo é assim mesmo. Né? Não interessa, não estou aqui preocupado se isso vai dar certo, pelo menos nós temos que fazer a nossa parte e não ser omisso. Porque a pior coisa que tem é a omissão. E ficar reclamando nas esquinas, falando, mas a gente não parte para ação. E nós só vamos ter bons governantes como tiver uma boa sociedade. Como é que nós vamos ter bom governante dentro desse sistema terrível que nós temos? Quer dizer, o sistema, estamos lá da cá, o sistema eleitoral que precisa se reformular ele, tem que sair reforma, como o voto digital, a causa de barreira. Sim. Quer dizer, a pessoa tem que ter um mínimo de voto para existir um partido. E isso tudo, a forma que é montada fala em democracia, mas usando aí uns estatutos completamente que só é candidato quem o sistema quer e só é eleito quem o sistema quer que seja. Quer dizer, então a gente realmente está vivendo uma situação muito complicada. A gente, como eu disse, uma região tão rica e viver dessa forma. Agora, o senhor tem colocado, né, a gente que é jornalista tem algumas vantagens de conversar nos bastidores. Pela sua experiência, claro, mais de 80 anos de vida empresarial, né, e sempre fundando entidades de classe e tal, a sociedade, nesse momento, não só em Cabo Frio, mas, digamos, no Brasil inteiro, a sociedade está um pouco perdida? Muito. Um período que não conhece. Você tem muita gente aí que são doutores, que são sociólogos, né, que estuda política, que estuda, enfim, advogado, empresário, e que não conhece, e que fica acreditando que vai vir sempre alguém. Conheça Cabo Frio com o melhor custo-benefício. Remar Residência Hotel, com uma localização privilegiada e uma infraestrutura pronta para garantir a tranquilidade e conforto dos nossos clientes. Remar Residência Hotel Cabo Frio. Muito bem, de volta com MCR, um podcast, conversando com o empresário Renato Marins, idealizador e fundador do MCR. Claro, movimento de conscientização e renovação para você se conscientizar e renovar suas energias. Seu Renato, na sua experiência política e trajetória, o seu Renato já foi candidato a prefeito aqui de Cabo Frio. A gente vive um novo momento político no Brasil, principalmente aqui na nossa região. Tivemos em Arraial do Cabo, o prefeito foi reeleito, em Búzios foi reeleito, em Iguaba foi reeleito. Cabo Frio entrou o doutor Serginho, que já tinha disputado uma eleição. O que muda, seu Renato, na região como um todo? Aliás, o seu Renato é diretor da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira.
Com essa BIH. Da BIH. Com essa mudança. E sou membro também da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Além de presidente da Associação Comercial. Seu Renato, com essas eleições aí, que depois desse burburinho todo no Brasil inteiro, principalmente aqui na região, que é onde moramos, o que muda com essa eleição? Permanece o mesmo prefeito? Prefeitos novos? O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, Romulo, como eu disse, vai depender de nós. Aquilo que a gente está tentando fazer há algum tempo, né, de reerguer a associação comercial, colocar ela no devido lugar. Ainda hoje eu estava vendo a galeria, né, tem uma foto da galeria de ex-presidentes. Nós tivemos lá 3 ex-presidentes que já faleceram e que foram prefeitos da cidade. Foi Araci Machado, José Bonifácio e Otílio dos Santos. Tivemos também o Wilson Mendes. Wilson Mendes foi eleito prefeito, mas na Revolução foi caçado, mas não deixou de ser prefeito. Sim. De ser eleito e deputado também estadual. Você vê a importância, o acervo, a história que tem essa Associação Comercial de Cabo Frio, a CIA, que são 93 anos de história. 93. Uma das mais antigas do Estado. A mais antiga é a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que tem mais de 200 anos. E porque quando o João VI veio para o Brasil, foi a ideia que precisa organizar a sociedade. Não é isso? Ele fundou a primeira faculdade de medicina na Bahia, né? Vindo para o Rio e foi organizando a sociedade. E a sociedade tem que se organizar. Então, e depois Getúlio Vargas também fez um decreto dando mais força às associações comerciais. Você vê, então, os governantes, aqueles governantes precisam da sociedade organizada. É impossível governar se você não tiver uma sociedade organizada. Como é que, por muito competente que um vereador seja um prefeito, um governador, um presidente da República, como ele vai governar se você não tem uma sociedade organizada? E é o que acontece. Porque a maioria se omite, porque, como eu estou dizendo, o próprio sistema político é um sistema que favorece a uma minoria em detrimento da maioria, persegue a maioria, por causa do poder da caneta, muitos, para sobreviver. Então, nós vivemos numa situação que o entendimento do que é a vida é só para que ele possa viver, se dar bem, e a família dele, o filho dele, mas isso não resolve a situação. Como eu digo, porque, como a natureza, nós fazemos parte da natureza, claro, e nós somos um ser como a natureza, que uns dependemos uns dos outros, queremos ou não. Queremos ou não. Sim. Não adianta orgulho, não adianta pensar e é onde o dinheiro acha que o dinheiro que é tudo e não é nada. Quer dizer, então a ignorância, e com tantas religiões que nós temos, tanta igreja, tanta coisa, e a coisa vai deteriorando, porque o sistema ele é terrível. Não é? Ele é terrível, então ele faz com que as pessoas, como eu dou um exemplo, num naufrágio de um barco, de um navio, que as pessoas caem no mar e ali não tem bote para todo mundo. Não tem, nunca tem bote para todo mundo. Né? Exatamente. Então, aquele se agarra num caixote, outro numa tábua e tal. Mas se o outro também subir ali em cima daquele, os dois vão para o fundo, aí um tem que enfiar o pé na cabeça do outro, bater no outro para fazer que o outro morra afogado, mas ele acaba morrendo também, porque a água também é fria, também não cria condições, porque na vida existe a condição de um ajudar o outro. Você vê, a gente vê muita história, alguns filmes, a pessoa no deserto, perdido no deserto, e acontece,
na vida real também, onde um precisa do outro. Então tem que dividir a água, tem que dividir o sacrifício. Claro. O mais forte tem que carregar um pouco, apoio, deixar que o mais fraco apoie no seu ombro. Por quê? Porque também o mais forte precisa daquele mais fraco. Olha que coisa. Porque todos nós somos dependentes uns dos outros. Mas acontece que, pelo que eu estava falando no outro bloco, sobre a ganância, sobre a vaidade, sobre a ignorância, sobre querer a riqueza a qualquer custo, achando que... Mas a riqueza, a verdadeira riqueza é o conhecimento. É você trabalhar, para você ser feliz, você tem que estar com sua cabeça, seu espírito livre, né? Sem nenhuma mágoa, sem nenhum remorso, e aí você não vai ser atingido, como diz na Bíblia, né? Que muitos inimigos cairão ao seu lado esquerdo e outros ao seu lado direito, mas nada vai ser atingido, porque você tem a proteção, porque é aquilo que você pratica. Então não temos medo de nada, para que nós possamos enfrentar e ainda sem condenar e querer ter ódio do outro, porque o outro é assim e ele já carrega aquela cruz de ser ruim. Como é que agora nós ainda vamos falar mal dele e desejar mais mal para ele? Já chega o mal que ele carrega. Senhor Renato, com esse resultado das eleições, e com essa sua colocação aqui, falta entrosamento dos prefeitos para fazer essa região crescer mais? Porque parece que cada prefeito segue a sua vida exatamente como o senhor está falando, não se importa com o outro, não está faltando essa união aqui na região? Tem um dia eu dei uma entrevista a um pessoal num canal aqui, amigo nosso, e dizia assim, não, mas o que você já apresentou para o novo prefeito? Eu digo, nada. Eu tenho o que para apresentar? Eu estou apresentando aquilo que apresentei, e cabe a ele seguir, porque é um direito de defesa de todo mundo. Não importa que quem começou aquele projeto foi o prefeito que saiu ou que morreu, que não importa. Porque tem que haver um segmento. Claro. Por quê? Porque o interesse do povo, porque o interesse coletivo é de todo. Esse é o papel. Agora, é claro que nós vamos votar em pessoas diferentes. Por quê? Porque tem pessoas que têm mais inteligente, tem mais visão, né? É mais, vamos dizer, progressista, outros já... Porque é do ser humano. Então, você vai escolher as pessoas mais competentes, mais preparadas. Mas essas pessoas preparadas é para trabalhar para o bem de todos. Não importa que aquele que saiu, começou uma obra, então não há um seguimento. Aí abandona aquilo, derruba. Aí começa o desperdício. Exemplo disso aqui. Aí começa o desperdício. Claro, desperdício, não adianta. E depois aumenta os impostos para não pagar mais a conta. E ainda vem esse monte de partido, essas coligações. Depois tem que pendurar todo mundo às custas de quem? As nossas custas. As nossas custas. Alguém tem que pagar é o que está acontecendo. Está acontecendo que a sociedade, agora, nós estamos vendo agora, houve aí, me parece, 4 bilhões, ou 6 bilhões, foi a verba para a campanha eleitoral, para os partidos. Olha que desperdício. E agora nós estamos vendo que agora tem que cortar ou na saúde, na educação, mas não sei o quê. Por quê? Porque tem que adequar o orçamento, porque senão a inflação dispara. Sim. Que é mais gasto do que receita. E essa receita você não tem mais como aumentar ela. Não tem de onde tirar. Não tem, porque o poder aquisitivo vai diminuindo. Não é? Ainda tem os problemas das guerras, né? Sim. Aí você tem os problemas também do clima, das secas, ou muita chuva, afeta a produtividade, e afetando a produtividade, os preços aumentam. Não é? E essa gastança que a gente não entende. E as pessoas que distribuem dinheiro à vontade para se eleger, ficam com uns heróis, grandes pessoas, o cara muito. Que mérito? Mérito da onde? Não tem mérito nenhum. Que mérito? Vai poder governar dentro? Você não vai. Então essas pessoas têm que vir e chamar o povo, puxar o dedo.
eu não sou Flamengo, não. Mas o campeonato agora, e o Flamengo, de vez em quando, é campeão, e desempenha muito bem, mas você vai ver lá atrás houve uma sequência de 3 técnicos, né, que dirigiram o Flamengo por uma certa época. Um deles foi aquele de Quintino, né? Que chamava Galo Quintino. O Zico? Zico. Eu tive o prazer a sorte de assistir uma palestra dele lá em São Paulo, no congresso da BIH, da Associação Brasileira de Hotéis, e ele foi um dos palestrantes. E ele faz uma palestra muito interessante, que ele, né, depois de jogar futebol no Flamengo, veio a ser técnico. Então, está dizendo, é o que precisa. É porque eu contesto qualquer um que queira me dizer que alguém vai governar bem, é como um time de futebol. Então, exige o quê? O que ele fez, né? Ele fez um trabalho, né, de conscientização, um trabalho que tinha os jogadores, tinham que ter o máximo de disciplina, o máximo de empenho, o máximo de coleguismo com os outros, de ser parceiro. Dedicação. Enfim, então exige uma série de compromisso. Comprometimento, tem que estar comprometido. Não é? Quer dizer, e o Flamengo chegou, conseguiu uma coisa que eu nunca vi. Uma vez eu estava viajando aí no interior do Brasil, no Norte, no Nordeste também, e quando você chega e tem jogo do Flamengo, aí você vê os caras lá em Natal, ou lá em Manaus, ou em Belém, ou Goiás, ou lá em São Paulo, os caras saem tudo na rua festejando, são flamenguistas. Pessoa de hoje, quer dizer, conseguiu uma torcida, a maior torcida. Sim. Não é isso? Sem dúvida. Quer dizer, só o Flamengo conseguiu isso. Olha que coisa. E conseguiu com comprometimento, com trabalho. Então, a mesma coisa, se um governo vai governar, se for governar e não houver uma sociedade organizada e que pensa assim, ou governar para essa minoria que manobra e que comanda a maioria, uma minoria que manda a maioria. Olha o negócio do burro. Sim. Esse é um dos exemplos mais antigos, né? O exemplo do cooperativismo, né? Não adianta cada um puxar para um lado, né? Exatamente. Quer dizer, não, é de maneira que eu sei que eu sou burro, mas não quero ser mais burro que eu burro. Eu não sou mais burro que eu burro. Eu procuro agir como burro. Quer dizer, colaboração. É um conjunto que a gente ficou melhor. Agora, a corda era curta, né? Aí cada um foi para um monte de feno, né? E aí a corda esticou, não deu, aí se esticaram mais, pularam e tal, depois pensaram, chegaram, colocaram uma ideia. Tá lá. Os dois de um lado, como um monte cai, depois juntos para o outro lado. Mas nós, seres humanos, eu sei lá. E quanto mais tecnologia, parece que piora. Sim. Né? Individualiza. Exatamente. Posso estar otimista com esse cenário político? Eu só acho que as coisas vão para o lugar, vai demorar um pouco, como é que é? Não, eu estou otimista. Você, como empresário, depende que as coisas funcionem. Eu estou otimista porque nós estamos, se Deus quiser, nós vamos erguer a associação comercial. E estou conversando com outras associações também, para a gente ser parceiro, fazer união, porque aonde você não une, onde você divide, você enfraquece. Claro. Toda divisão enfraquece. Então, eu vejo, e as autoridades não têm outro caminho para seguir. Não tem. Todo político que for inteligente pode ter se eleito nesse sistema, mas ele vai ter que mudar. E mudar para o progresso dele, para o progresso de todos. Eu acredito nisso. Porque desde que a gente mostre para as pessoas e que haja esse conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Sim. Né? Porque quando fala, o fulano é ignorante, por quê? Porque ele não conhece. Ele ignora. Como ele ignora, ele tem razão de agir daquela forma.
Mas como você passa a ser conhecedor do problema, então nós queremos que o bem-estar da sociedade, uma família, dos filhos, das coisas, você acaba sendo o primeiro. Assim, um governante que, se tiver a sorte de ter vou dar um exemplo. Você pega os estados do sul, como Paraná, Santa Catarina, alguns lugares do Rio Grande do Sul, você vai ver a sociedade lá. Conheço bem ela. Exatamente. Você conhece bem. Quer dizer, então, essas cidades, quase que daqui a pouco vão querer se fazer a independência do Brasil São Paulo. Já tentaram algumas vezes? Já tentaram. Mas, senhor Anatólio, qual é a diferença? Por quê? Porque tem um pessoal com conhecimento. Mas nas cidades existe o seguinte, né? É uma diferença muito grande na cidade que é próspera e outra que cresce inchado, que é o inchado. É o caso da nossa região, desgovernado. a nossa cidade. Os lugares que o senhor está citando, que são quem vai ao sul do Brasil sabe disso, são cidades prósperas que cresceram com responsabilidade. Responsabilidade, o trabalho. Aqui inchou. Inchou. Como é que muda isso? Então, e outra coisa, eu te digo mais, hein? E eu cheguei aqui há cerca de 50 anos, aqui tinha uma sociedade extraordinária, um povo extraordinário. O próprio serviço público era muito melhor. E a gente ficava admirado da seriedade das pessoas. Mas quando veio o royalties de petróleo, é onde eu digo que veio mais dinheiro que eu dou. Que era para melhorar. Dinheiro demais atrapalha? Não por isso. Porque veio a ganância, você entende? Porque como a nossa região é muito rica, e ela se desenvolveu, aí o turismo desenvolveu muito depois da ponte Niterói. Que a verdade é essa, né? As estradas. Porque antigamente você tinha uma estrada com uma pista, para você vir a Cabo Frio, você tinha que ir lá em Bacaxá, né? Quem vinha das serras. Eu tinha que ir em Bacaxá, quem vinha de Friburgo, de Petrópolis, Magé, que é a minha cidade, você tinha que ir a Bacaxá. Aí vinha naquela estradazinha estreita, cheio de buracos. Então você tinha uma condição de viagem muito mais difícil. Nossa, demorava. O que foi modernizar piorou. Por que piorou? Porque veio muito dinheiro. E esse dinheiro tem sido mal empregado. Muito mal empregado. Muito mal. E eu digo por quê? Alguém vai dizer, mas houve um crescimento na cidade, bom, houve um inchaço. Mas eu falo assim, cadê a formação profissional? Zero. Sim. O país todo. E aqui é mais grave. Formação você de mão de não obra. Você não tem mão de obra. Qualificado. Qualificado. Segundo, segurança. Agora mesmo, foi ontem, 5 escolas sem aula. Fechado. Esperança. Toda vez que acontece alguma coisa, fecha A essa escola. violência, a sociedade sem. Então, você tem um turismo, uma sazonalidade. Agora, a meio de repetir, você tem conhecimento do meu projeto aí, de baixa temporada, que alguém descreveu, eu vou temporada na cabeça deles, porque você pega aí, aí os estudos das universidades de turismo, você fala em baixa, média e alta. Um montão. Muito baixa não é nada pejorativo. Não. A baixa quer dizer o seguinte, é uma época que o lugar de praia você não tem muito sol, então você tem um frio, né? Tem aquele clima. Mas não dá. E a época que as pessoas não estão de férias, ela passa a ser baixa temporada. Não tem nada pejorativo. Não. É melhor. E quando é melhor temporada e quando é boa temporada é quando? Se na baixa então, vai dizer que o projeto é deles lá. Vai dizer que é deles, idiota. Vai dizer que é deles. Eu idealizei isso há 25 anos e não quero nada meu, não preciso disso, porque eu não canso de dizer, um todo, e você sabe, eu nunca gostei de aparecer com nada, não precisa dizer que isso é bobagem, vai dar de bobagem. Sim. Agora, não pode você desenvolver um projeto, lutar para isso, dar o seu tempo, fazer o seu sacrifício. Alguém que não faz nada, ele vai se apropriar disso na hora que é aprovado, como nós tivemos a conquista pela prefeita Magdala,
da lei do incentivo dos hotéis. Luta de 25 anos. 25 anos, a gente já mostrou isso. O livro da base temporal, 22 anos. 22 anos. Então é coisa de um político que puxou para trás? Não. É coisa de um sistema que puxa para trás. Não é de um político. E de próprios colegas nossos, né, que, coitados, precisam, são dependentes e do sistema e que ficam embarreirando. E no final, essa conta não fecha. Como é que vai fechar? Aí prejudica todo mundo. Chega na outra temporada, você tem que atender toda essa multidão. E tem que ter instalações para isso. Tem que ter funcionário para isso. Gente capaz para isso. Você tem que ter estoque, né, equipamento. E depois para bancar o custo disso. Sim. Isso não existe. Quer dizer, melhor é diminuir o negócio. Né? Por quê? Porque você diminui a sua despesa. Então, é uma questão de mentalidade. E nós estamos vendo agora... Mas tem solução. Tem. A solução está começando. Eu fico animado porque está começando. E a gente não tem outra saída a não ser lutar com isso. Não tem. Conscientização e renovação. Ou então, eu vou te dar um exemplo. Você já viu esses filmes de vampiro? Sim. O que acontece, né? O vampiro sai à noite, né, e pega alguém e morde alguém, que passa a ser vampiro também. Que ele tem necessidade de sugar o sangue do outro, se ele não sobrevive. E é o que acontece na sociedade nossa. E há um sistema terrível. E fica sugando todo que mundo. Ninguém sabe, por isso que eu digo, não pode botar a culpa em ninguém, e que a pessoa vai ser livre para sugar todo mundo. No final também ele é sugado. Por quê? Porque ele tem que andar só à noite, não sei o quê, ele não tem condições de ter uma saúde. E nós temos que correr desse vampiro. E corre, e sai fora deles. Não deixe de pegar, porque senão você vai se transformar. Que é a dependência, que se você não tiver conhecimento, você acaba sendo dependente. Sim. Desse sistema que está aí. E nós queremos acabar com isso. Tem chance para mudar? Porque é uma burrice muito grande. Não tem. Porque onde já viu um jogo que não tem ganha, né? Não ganha, perde, todo mundo perde. Todos Até perdem. quem acha que está ganhando está perdendo. Está perdendo. Está perdendo. Aí começa a conscientização. A conscientização, a necessidade, o porquê de entender para o bem, como eu digo, se ele vê que ele tem que procurar defender, para defender o seu interesse, ele tem que defender dos filhos, dos netos, dos bisnetos, né, dos funcionários, não tem como fazer da sozinho. empresa, e a gente não pode se dar bem sozinho. É verdade. Porque senão você vive no inferno, que essa gente vai ver a história dessa gente, vai lá dentro atrás. Todos esses que foram grandes, que foram poderosos no mundo todo, caíram e caíram numa desgraça terrível. É verdade. Infelizmente. Maravilha. Vou fazer um breve intervalo e a gente já volta aqui para o terceiro e último bloco, conversando com o Guilherme Marins e o MCR, no Movimento de Conscientização e Renovação. Já volto. Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz. Muito bem, de volta com podcast MCR e com o empresário Renato Marins aqui fazendo um balanço, né, de tudo que tem acontecido no cenário político, cenário econômico, no movimento da sociedade, no entendimento da sociedade, né, e o que o sistema faz ao longo dos anos, ao longo da história, né, com a própria sociedade. Senhor Renato, terceiro bloco, esse ano, né, apesar de todas as dificuldades, alguns avanços aqui em Cabo Frio, cidade onde a gente tem a sede, onde moramos, né? A rede hoteleira conseguiu alguns benefícios, os moradores vão conseguir alguns benefícios, Exatamente. IPTU, incentivo agora nós estamos fiscal. em busca... Queria que o senhor explicasse Isso. primeiro da rede hoteleira, Isso. quais foram... Aliás, o senhor Renato, a gente já mostrou aqui, passou a maior parte do tempo desse ano indo a Brasília, junto com a BIH, lutando e conseguindo algumas no vitórias. Congresso, no Senado. Exatamente.
Depois a gente vai mostrar as fotos aqui. E conseguimos o benefício. Nós temos um presidente, Manuel, que chama Baixinho, e ele é cearense, é hoteleiro, é empresário de outro ramo. E é muito ativo. Muito ativo e bom relacionamento com deputados federais. Tem um bom trânsito. Bom trânsito. E realmente ele nos motivou e nos convocou. E nós fomos. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes a Brasília. Então, houve lá, tivemos lá uma audiência pública, primeiramente no Senado Federal, e depois nós tivemos, e nessa audiência, após essa audiência pública, foram 2 dias de trabalho. Nós visitamos os gabinetes dos senadores e dos deputados federais. E cada ABIH de cada estado visitava a sua bancada. No estado do Rio, nós visitamos os senadores e deputados do estado do Rio, levando para ele a necessidade de dar continuação do programa emergencial dos meios de hospedagem, do PES, meio de diversão. Por quê? Porque nós fomos o setor que, na pandemia, fomos o primeiro a fechar e fomos o último a voltar. Então, nós tivemos prejuízo muito grande. Muitos hotéis até hoje não voltaram, fecharam de vez. Muitas empresas de diversão, não só hotéis, mas empresas de eventos. E você sabe que essas empresas trazem uma riqueza tremenda, porque os congressos que são organizados, as feiras, né? Você vê só agora essa Interlagos, agora as coisas de São Paulo, eleva não sei quantos bilhões de faturamento a mais para o comércio, para os hotéis. Quer dizer, uma corrida de um dia. É porque um evento movimenta a economia antes, durante e depois, né? E antes, exatamente. Você vê a importância do turismo e a grandeza que nós temos na nossa região e que nós estamos utilizando no muito 30% da nossa capacidade. E sim, talvez 20% a 25%. Não chega nem a 30%. O turismo é mal trabalhado aqui na região? Muito mal. Mas exatamente por causa desse sistema político. Nós tivemos, do governo falecido José Bonifácio para cá, tivemos 6, ou nós estamos no 7 secretários. 7 secretários de turismo, sem falar os outros. Então, como é que vai fazer uma política de trabalho, de organização, e que você sabe, turismo, tudo na vida é processo, são processos que vai se processando ao longo do tempo para dar um resultado. É uma coisa de um dia para o outro. E o turismo aqui é tratado dessa forma, infelizmente. Quer dizer, então, conseguimos. E agora nós estamos em outra luta, que é a reforma tributária. Está se falando nos impostos dos hotéis e 26%. A média mundial parece que é 8%, 8% a 10%. A média mundial. Países que têm tarifas muito melhores que a nossa. Sim. Que tem um público com muito mais poder aquisitivo, 8%. Alguns 6%, 5%. Agora 26% sobre o faturamento. Agora mesmo o Ministério do Trabalho está discutindo botar 4 dias de trabalho na semana. Aí que vai acabar de fechar tudo. Que ignorância. Eu vou dizer uma coisa. Eu, com meus 14 anos, eu comecei a trabalhar na fábrica de tecidos. E foi onde eu aprendi muito. 6 por 1, trabalhava 6 dias, descansava 1. 6 dias, 8 horas por dia. Não, hoje, se voltasse, o menor trabalho que deveria, porque a melhor escola que existe é no trabalho. Sem dúvida. Não existe. Pode ter escola na teoria, mas aonde você aprende é fazendo. É pisar o chão da fábrica. Claro, porque eu tive essa noção. E eu ainda trabalhava como aprendiz, ajudante de mecânico, sem receber nada. E feliz da vida, das 7 ao meio-dia.
Porque estava aprendendo. Estava aprendendo, trabalhava 5 horas. E depois eu ia para casa, almoçava, tomava um banho, almoçava e fábrica. Saía às 10 da noite, 6 horas para jantar, voltava às 7, 10 da noite. E eu trabalhava naquela época, eram 5 horas na parte da manhã, com mais 8, 13 horas por dia. E estava feliz. Mais horas. Feliz, estou aqui com essa idade e trabalhando até hoje. É verdade. Que mal que me fez? Bem, porque eu estava fazendo o que gostava, só não gostava da fábrica, mas da oficina, do aprendizado de sapataria e outras coisas que eu fiz, trabalhei em muitas profissões. Quer dizer, você fazia por fazer, o que ia aparecendo, ia fazendo. Então, o trabalho, ele é digno e você só cria riqueza com o trabalho. Não tem outro caminho. Só te desenvolve com o trabalho. Por quê? Porque nós temos necessidade de consumir. O mínimo você precisa consumir, então você tem que produzir, desde que você faça o que você gosta, o que nós estamos fazendo aqui. Vocês, 2 profissionais, já estão aqui. Eu entendo porque não é pelo dinheiro, é pela vontade, pelo prazer de estar trabalhando, de fazer o que gosta. É verdade. E não passa a ser sacrifício. Não, é pelo comprometimento de fazer a coisa funcionar, né? Então, de maneira que é preciso haver uma compreensão e entender bem o que tem os ensinamentos aí divinos, que nos ensina. Quando fala que a gente tem que dar a vida pelo outro, pelo seu irmão, que você tem que morrer. O que é morrer pelo outro? É você dar seu tempo. Quer dizer, você vai deixar de estar passeando, estar dedicando para uma causa, de ajudar o outro, porque a natureza é essa. E é isso que nos faz, que completa. Agora, Sim. É claro, você trabalha muito, nada melhor do que a cama para dormir. Olha que coisa, você está cansado. Você mereceu aquela cama limpa, aquele banho que a gente merece. Olha que coisa. Agora, fica o dia inteiro na cama. Que coisa horrível. É o pior instrumento que tem, é a cama, de você ficar lá deitado o dia todo. Qualquer instrumento, não é verdade? Se não souber usar, então, dentro desse trabalho, nós temos que tirar a nossa parte, as férias, o passeio. E aí é onde falta para a juventude a cultura, o aprendizado, mais eles, do lazer, da cultura, do conhecimento, para que a gente possa ter uma vida melhor. Até em força da própria, para ele não ficar com depressão, não ficar deprimido, né? Porque tem que ocupar o tempo. Eu vou dar um exemplo, isso aqui hoje. É um problema danado aí para a juventude. É tanto que já está, no Rio de Janeiro está sendo, aliás, o Rio e outros estados estão copiando, está sendo a rede pública. Exatamente. Não permitir alunos com celular na sala de aula. Quer dizer, isso não é nem para ser proibido, não é nem permitido de jeito nenhum. Porque como é que, se você vai lá estudar, o professor está falando para quem? Está dando aula para quem? O cara está lá olhando, não está falando, mas ele está olhando joguinho, está olhando não sei o que, a fofoca. Gente, isso é o tempo todo. Quer dizer, nós temos que usar isso aqui como uma ferramenta, que é uma coisa grandiosa, mas agora se usar mal. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, até o alimento. Tem que usar para o bem. Para o bem. Então, isso, nós temos essa responsabilidade, nós temos que fazer a nossa parte. E a gente tem que se dedicar. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente possa viver melhor. Olha que coisa. Senão você não é feliz. Olha aqui. O que é a natureza? A felicidade, basicamente, é viver bons momentos e poder ajudar o outro. Há quantos anos eu tenho de negócio aqui em Cabo Frio, aqui? Aí, olha, vai funcionar uma situação difícil. Eu não posso ter a mínima condição de melhorar. Vou melhorar ele como? Como? Porque tudo que é produzido é para sustentar essa caixa de funcionários, de coisa, a máquina pública, que poderia ser muito mais enxuta. Não, ela é uma coisa terrível. Um gasto desnecessários. O governo federal está aí agora tentando cortar de tudo que é jeito. Né? Não, mas e agora como é que faz? Vai ser duro, mas vai ter que fazer. E agora... A conta não fecha. Não fecha. Aí fica essa equação. Então a gente vê no mundo esse problema. A esquerda
levanta a direita é uma gangorra. É extremo. Todos os dois é extremo. E extremo não serve. Não, nós temos que ir em busca do equilíbrio. Entender porque o equilíbrio entende o problema de um do outro. Para que a gente possa equilibrar. Aí tem que... Não pode puxar cada um para um lado, né? Não Aí pode. tem que a história do burrinho ali. Exatamente. Aliás, dos dois burros, né? Muito bem. Que deixaram de ser burros. Registrar a presença do nosso ilustre amigo das antigas, radialista, o homem que sabe tudo de comunicação, amigo Beto Júnior, aliás, nosso amigo aqui, Beto Júnior, visitando aqui o podcast. Seu Renato, aliás, você pode convidar o Beto, que é uma bela história para vir aqui um dia. Certo, aqui. Beto? Se o convite está feito, o microfone estará aberto. Aliás, você com seus projetos de rádio, tudo tem muito a contar. Nós vamos conversar sobre isso. Se engajar, porque a nossa meta agora é engajar essas pessoas, como Beto e outros mais, para a gente se juntar para o bem de todos. Obrigado pelo carinho. Então é isso, seu Renato. 2 minutinhos para a gente terminar o podcast com o seu Renato do IMCR. Seu Renato, fazendo um balanço aí, o que o senhor espera daqui para frente até o final do ano? O turismo vai melhorar, as coisas vão para o lugar? O senhor está otimista? O turismo tem toda a condição de melhorar, porque a pandemia nos ensinou muita coisa e ensinou a pessoa que as pessoas têm que viver melhor. E nada melhor do que um passeio, uma viagem, família, onde a pessoa se distrai, conhece novas culturas, enfim, onde isso é tudo. O mundo todo isso já vem de muitos anos e que as pessoas começaram a viajar. E começaram a viajar mais por causa da religião, né? Era aquelas visitas, a religião vinha e aquele pessoal das igrejas e tal, e acomodava aquelas pessoas, não é isso? Em casa ou nas dependências lá da igreja. Então, isso foi crescendo. A Romaria, né? Sim, por isso que fala Romaria, que é de Roma, não é isso? Turismo da fé. Turismo da fé. E aí... Que, aliás, é uma grande indústria, né? Uma grande indústria. Não é? Então, e aí, com a tecnologia, foi ficando hoje, exige, agora é preciso, porque o turismo, para ele ser bem realizado, ele exige uma integração entre todas as partes. E sem o poder público, ele não vai. O poder público é responsável, no mínimo, por 50% do sucesso. Fazer a máquina funcionar. Exatamente, ele cabe a ele 50%, no mínimo, que é o quê? Que é preciso preparar o povo, educar, é preciso urbanizar, é preciso segurança, é preciso saúde, o IV, né, as ruas com indicações. Aí, numa entrevista, eu digo, mas eu fui lá naquele estúdio que já tinha ido lá, né? Sim. Eu levei uns 10 minutos, porque eu não sou bom nisso aqui, mas uns 10 minutos para achar lá o local. Porque as placas, a rua não tem placa. A cidade turística que não tem placa indicativo. Isso há 50 anos que eu conheço aqui desse jeito. Quando vem uma política aí de fazer a placa, eu faço umas placas muito bonitas, não sei o que, gasta uma fortuna, que podia ser uma coisa muito mais simples, e a gente nem descuida. Não existe uma numeração, no lugar é 500, no outro é 20. Sim. 500, depois você vai para 1.000, é uma coisa maluca, cada um bota lá. Senhor Renato, a região está, só para a gente finalizar, a região está preparada para enfrentar esse verão, receber, que está prometendo, a rede hoteleira, que o senhor faz parte, está otimista. O senhor acha que a região está preparada, Cabo Frio está preparada? Não, mas é sempre aquele grande problema, né? Aí você fica preocupado com a água, felizmente a água tem melhorou. E aí, mas você fica com energia, com funcionário que você não tem, com instalações, quer dizer, vem sempre que no final não compensa. Existe um ditado que diz o seguinte: o angu de um dia só não engorda o cachorro. Essa é boa. Para terminar. Muito obrigado. Seu Renato, muito obrigado por participar aqui, também agradecer a presença do nosso companheiro de grandes lutas e comunicação, Beto Júnior. Agradecer
né, ao nosso ouvinte, agradecer ao nosso telespectador, nosso amigo Douglas na operação técnica ali, né? Aliás, para fazer esse programa aqui, precisa movimentar muita gente, né? É gasolina, lanche, edição, e quando você assiste o programa aqui, tem uma equipe muito grande trabalhando por trás para fazer tudo isso Lembrando acontecer. da Remar, né? E claro, né? Agradecer aqui um dos nossos patrocinadores, Márcio, que manda aqui o lanche, que é a Padaria Remar. Quantos anos de Padaria Remar, senhor Renato? 36. 36 anos. E eu tenho firma que eu fundei, funcionando até hoje, eu fundei há 56 anos. Então, alimentando aqui a região e participando do progresso de toda a região. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Né? Vai aparecer aqui os comentários, você pode sugerir. E essa firma é papelaria Anchieta, que vem com P também. Não é padaria, outra é papelaria Anchieta de Magé. 56 anos, está lá meu filho, dirigindo muita competência. Passei para ele, então, a gente tem muito trabalho, graças a Deus, junto com o Tesouro da Educação. Então, aonde eu defendo muito a educação. Sem educação, a gente não chega a nada, que é o conhecimento. Maravilha. Obrigado. Até o próximo programa. Continue aqui com a gente. Até lá. Conheça Cabo Frio com o melhor custo-benefício. Remar Residência Hotel, com uma localização privilegiada e uma infraestrutura pronta para garantir a tranquilidade e conforto dos nossos clientes. Remar Residência Hotel Cabo Frio.